Primeiro eu vou começar com a endocrinologista Carla Mello. Ela trabalha no Núcleo de Excelência em Atendimento ao Diabético no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. A senhora é portadora de diabetes e ao mesmo tempo atende diabéticos. Qual a importância do controle glicêmico? O controle glicêmico, ele antes de mais nada nos diz qual é a nossa real situação no momento em que a gente faz a ponta de dedo e tem determinado nível de açúcar no sangue naquele momento. E, além do mais, a gente tem que tentar manter esse controle o mais adequado possível para tentar evitar dessa forma as famosas complicações crônicas do diabetes que podem ser evitadas se nós mantivermos esse controle em níveis ideais. Como é que é feito o controle da taxa glicêmica tradicionalmente? Tradicionalmente, o portador de diabetes, depende do tipo de diabetes que ele tem, mas tradicionalmente ele faz dá a furadinha na ponta de dedo, em aparelhos que são portáteis, e ele consegue, no momento, saber o nível de açúcar no sangue, colocando essa gota de sangue pequena numa fita reagente que vai ser lido num aparelhinho que nós chamamos de glicosímetro, e esse aparelho vai dizer, sua glicemia vai aparecer no visor, quanto está a sua glicose naquele momento. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos para um exemplo prático. Vamos. Digamos que você queira comer agora, a tua taxa de glicose esteja lá em cima, tá? Você está com uma taxa elevada, mas você quer comer. Então vamos chutar um valor, 240. Então vamos fazer um cálculo. Bem elevada. Está bem elevada. Está bem elevada. Bom, o meu objetivo de glicose para um pré-refeição é de 90 e eu estou com 240. Então eu estou com 240 querendo estar com 90. Eu preciso de uma dose de insulina para fazer essa correção. Então a correção a gente faz pegando a taxa que você já está, que é 240, até o teu nível ideal de pré-refeição. De pré-refeição. É importante frisar que o paciente, as taxas de glicose, elas aumentam ou diminuem de acordo com o horário do dia. Como aqui é pré-refeição, porque ela não comeu nada, o nível ideal dela, por exemplo, é menor do que se ela já tivesse comido. Exatamente. Então o que eu faço? Aqui eu tenho esse valor e tenho um fator de correção. Isso. Eu estou com esse excesso de açúcar no sangue, né? Eu estou com 240 querendo ir para 90, eu estou com 150 de excesso. E nesse momento o meu fator de correção é de 50, ou seja, uma unidade de insulina, nesse momento aplicada, vai baixar a minha glicose em 50 miligramas por decilitro. Então se eu estou com 150 de excesso, eu preciso de 3 unidades. Quer dizer, porque é 150 divididos pelo por fator 50. de correção. Dá 3. Então você precisa de 3 unidades de insulina para sair de 240 para 90 miligramas por decilitro, que é o meu objetivo de pré-refeição. Então aqui a gente fez a correção. Isso. Mas aí você quer comer. Então uma fatia de panetone. Tem quantos gramas? Tem aproximadamente 14 gramas de carboidratos. Tá. O que você vai querer beber? Um copo de suco de laranja. Tem aproximadamente 24 gramas de carboidratos. 24 gramas. E aí, como é que você resolve isso? Bom, quanto que eu vou comer aqui de carboidratos? Eu somo a quantidade de carboidratos que serão ingeridas. Então aqui 4 e 4, 8, 1 mais 2, 3. Então você tem 38 gramas de carboidratos. Que eu vou comer agora. Nesse momento, a minha relação carboidrato-insulina é para cada 15 gramas de carboidratos, eu preciso aplicar uma unidade de insulina. Então, para cada 15 gramas, uma unidade de insulina. Como você tem 38 gramas de carboidrato, você vai precisar de X. É uma regra de 3, né? É uma regra de 3. Eu vou precisar de 2,5 unidades de insulina. Aqui a gente tem no computador esse sistema. Mas o usuário, né, ele pode ter um programa desse num computador, num celular, por exemplo? Que é o ideal, né? Porque nós, quando vamos almoçar ou jantar, nem sempre estamos em casa. Então, eu preciso que essa conta de carboidratos, que essa conta de dose de insulina para correção, enfim, que a minha dose de insulina seja determinada no momento que eu não estou na frente do computador. Eu posso fazer isso pelo celular. E aí, aquela lista enorme que o paciente tradicionalmente faria manualmente, você vai alimentando esse sistema. Isso. O sistema, atualmente, ele tem de 600 a 700 alimentos cadastrados em medidas caseiras. De um modo geral, né? Como é que esse software, né, esse sistema, facilita a vida do paciente e o trabalho do médico? Bom, a do paciente, ele facilita porque toda essa conta aqui que nós fizemos, eu preciso fazer. Então, isso já elimina muito a chance de erro, porque existe muita chance do paciente errar nessas contas. Eu posso, por exemplo, não saber ou esquecer quanto tem de carboidratos, não sei se vou comer agora, num copo de suco de laranja. Fora que o sistema também ele dá
os ideais, né, os índices ideais, de acordo com cada momento do dia. Essa é uma outra diferencial do sistema que é bem importante, né? Imagina você já decorar quanto é a relação carboidrato e insulina, quanto é seu fator de correção, ter que fazer contas para determinar a sua dose. E o médico, como é que ele se beneficia? A certeza que seu paciente está fazendo a prescrição que foi combinada entre médico e paciente. Por quê? Porque ele não vai ter dificuldades para fazer conta, né? E a outra grande vantagem, eu posso acessar em tempo real o controle glicêmico do meu paciente. Eu entro no computador, eu olho quais foram as últimas glicemias do meu paciente, o que é que fez a glicemia dele aumentar ou baixar mais em determinado período, porque eu posso ver exatamente o que foi que ele ingeriu, o alimento, todas essas informações que a gente viu aqui, que nós usamos para os cálculos, eles são enviados para o sistema, se o paciente usar o programa, ele é enviado para o sistema, fica armazenado no sistema e o médico pode ter acesso a esses dados em tempo real e ajustar as doses do paciente também em tempo real. Carla, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a gente conversou com ela que, além de ser usuária médica, agora a gente vai conversar com quem desenvolveu esse software. Vamos ver. Este é Flório Dória. Flório, você tem uma esposa portadora de diabetes. Foi a dificuldade dela fazer o controle da glicemia que fez com que você criasse o software? Foi. Eu vi que ela teve uma melhora de qualidade de vida muito grande fazendo esse controle dessa forma, mas aquilo era muito complicado. Muitas tabelas, muitas contas e muitas vezes ao dia. Eu vi ela andando com aqueles papéis, fazendo aquelas anotações e a primeira ideia que eu tive foi de fazer aquilo automático, que a gente pudesse pôr aquilo dentro de um computador portátil, alguma coisa desse tipo, que pudesse automatizar todos aqueles cálculos. Foi aí que eu comecei a pensar em fazer a automação desse processo. O software contém uma tabela de alimentos, esses alimentos têm porções caseiras e correspondentes em valores em gramas de carboidrato. Então você vai informando que tipo de alimento, que medida caseira e ele vai lhe dando o resultado em carboidratos. No fim que você pôs lá 2 colheres de arroz, 1 de feijão, um bife, batata frita, salada, no fim você tem a quantidade exata de carboidratos contido na sua refeição. Como é que o diabético pode ter acesso a esse tipo de tecnologia? É preciso que o médico dele use o software para fazer a prescrição do paciente. Então, o médico é que tem um acesso inicial? Exato. E já tem muitos cadastrados? Nós já temos em torno de 100 pessoas usando o software no Brasil. Como é que se faz esse cadastro? As pessoas nos procuram pela internet, na página do CETEC, nós estamos disponíveis, e nós vamos coletar os dados do paciente, do médico, fazer os cadastros e liberar os acessos. O acesso é gratuito para médicos e para pacientes. Esse é o papel da ciência e da tecnologia. Nas mãos de um empreendedor, o conhecimento científico e tecnológico provoca transformações, acelera o desenvolvimento e, é claro, melhora a qualidade de vida. Até o próximo programa. Apoio Sebrae. Inovações que trazem